Salve galera, tudo bem? Me chamo Henrique Eduardo Souza. Esse é o capítulo 10. Esse é legal, tá? Esse é bem legal, vale a pena assistir. A gente fala bastante sobre teste. Um teste de unidade. Tem algumas horas que eu entro em teste de integração. Eu cortei algumas partes que ficava muito extenso, mas eu mostrava até como é que faz teste automatizado em interface gráfica. Isso eu posso soltar num outro vídeo para vocês ou até fazer uma live com alguém. Se acharem interessante, comenta aqui embaixo. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Segue aqui no canal. Então, segue aqui a gente, por gentileza. E bora para mais um vídeo, pessoal. Boa. Boa noite, pessoal. Segundo boa noite da noite, né? Vamos aí começar o nosso capítulo 10 sobre testes e troubleshootings. Então, por exemplo, nosso capítulo 10 fala sobre teste. Como a gente falou, o MVC ele é uma tecnologia mais desacoplada, né? Então, cada qual com a sua responsabilidade. O modelo com a sua responsabilidade, controller assume algumas responsabilidades, mas não deveria assumir algumas. Como, por exemplo, algumas coisas que a gente colocou até agora. Só em um modelo que a gente colocou a controller fazendo acesso a dados, né? Mas nunca façam isso, tá, pessoal? Controller não tem que ter responsabilidade de acessar o dado. A ideia é sempre a gente jogar essa responsabilidade para uma camada de aplicação ou alguma coisa do gênero. Mas enfim, são algumas técnicas aí que o pessoal purista defende muito, mas dependendo de como for o caso, do tempo do projeto, daqueles trade-offs que você tem para fazer, vai ao seu critério ou não segmentar o que você vai ter de acesso a dados ali, jogar para uma outra camada. Muita gente gosta de jogar dentro de uma camada de application, dentro de handle e assim sucessivamente. Fica mais fácil de você testar desde que você tenha tudo segmentado por interfaces, porque você pode segmentar os seus testes também por interfaces. Por que eu preciso fazer testes de unidade, né? Então tem algumas coisas aqui, porque eu gosto de fazer teste de unidade também. Primeiro, eu sei quando o meu trabalho acabou, o que eu preciso fazer, então eu tenho um escopo do que eu preciso fazer, porque é muito complexo quando o desenvolvedor ele tem ali aquele escopo muito grande, né? Então ele tem muita atividade para fazer, mas não sabe exatamente o que é. Então sai fazendo um bocado de coisa e não consegue testar nada e acaba não testando nada. E acaba 40% do que ele fez não sendo utilizado, às vezes até mais. Então o cara cria aquela classe para fazer milhões de coisas, sendo que ele só podia ter feito algumas coisas. Esse é o principal ponto que o teste de unidade te ajuda, ele delimita o seu escopo. Outro ponto, eu tenho alguns tipos de teste, né? Teste de aceite, teste de integração, teste de unidade. Teste de unidade é o mais comum que o desenvolvedor acaba tendo que codificar, né? Para validar regra. E o que o teste me garante? Cara, se a minha aplicação, todas as regras estão testadas, e se der um pau na aplicação, o erro é de quem? O erro não é do seu código. O erro é do negócio. Então fica muito mais claro ali que o erro não é você, o erro é do negócio. Boa, então fica muito claro ali que quando você tem os seus testes de unidade bem escritos, seus testes de integração bem feitos, deu um pau na aplicação de produção, o que é? Não é responsabilidade sua, do desenvolvedor. É responsabilidade de quem escreveu o negócio. Então o teste é muito importante para validar exatamente esse propósito. Outro ponto. Tem alguns pontos que eu acho interessantíssimos dentro do seu teste, né? Ele é composto de 3 As. Arrange, onde você cria o cenário. Ação, o act, onde você tem ali a execução do cenário. E o assert, onde você valida o cenário. Então tem esses 3 pontos aí que vale a pena você sempre estar de olho, que são os 3 As do teste de unidade, beleza? A gente vai mostrar como é que a gente faz isso. E aí tem os princípios do TDD, que é um negócio que já caiu em desuso, até foi muito tempo famoso. Muita gente falava em TDD. Primeiro você escreve o teste, depois você faz o teste passar, depois você refatora. E assim ficava um fluxo gigantesco de gente escrevendo código para passar e depois refatorando que, cara, tinham coisas tão simples que às vezes nem precisava
criar um código para passar, né? O pessoal usava assim, alguns cenários bem simples de testes ali que eu falo, mano, para que você vai escrever return true? Em alguns casos até entendo. Eu defino o cenário inteiro, um fluxo inteiro de negócio, quando é um fluxo complexo, caminho feliz. Caminho feliz, pá, chama aqui, retorna isso, validou isso, é esse o resultado. Caminho feliz. Começa a colocar outras variáveis, vamos colocar a variável tal, errado, certo aqui. Então a ideia do TDD é basicamente você criar um fluxo de negócio e dentro desse fluxo você vai ajustando até você ter ali o código da forma correta, né? Tem gente que não concorda, tem gente que adora. Então, é ali um conglomerado de opções ali que eu prefiro não ficar discutindo tanto esse problema. Mas, enfim, é interessante ali vocês entenderem qual que é essa abordagem, né, de TDD, mais do que qualquer coisa. Outra coisa interessante também no MVC é que a gente consegue criar códigos específicos para cada componente. Então, os componentes que a gente estava falando em criar, eu consigo testá-los individualmente, pessoal. Consigo testar views individualmente, consigo testar controllers, consigo testar modelos. Eu prefiro testar sempre meus modelos, pessoal. Então, eu já gosto de escrever bastante teste direcionado ao meu modelo. Se eu validei o meu modelo de negócio, o resto tanto faz. Hoje, eu quero fazer com vocês os testes do modelo de pedido, para a gente validar se os nossos cenários são atendidos ali dentro. A gente escreve os modelos, hoje a gente já, terminando aqui, a gente escreve os modelos e valida se esses modelos são aceitos dentro do negócio, dos cenários que a gente vai ter. E aí vocês vão entender como é que funcionam os testes. Consigo testar os componentes individuais, como a gente comentou. Consigo testar minha controller. Então é possível testar minha controller desde os serviços de repositório, implementação desse repositório. Lembra que a gente falou o nosso repositório é digitado através de uma interface? Eu posso simplesmente reescrever essa interface e trabalhar com um banco de dados local, por exemplo, ou com um banco de dados em memória para validar os meus testes de integração. Eu não preciso validar direto com o repositório final. Como é baseado em interface, eu posso simplesmente sobrescrever ou implementar essa interface com a necessidade que eu preciso do banco de dados. Então essa é a ideia de a gente segmentar também com interfaces, né? Então como é que funciona um teste? Ele tem uma classe de teste, esse daqui é um framework da Microsoft, MS Test. É o melhor? Cara, atende. Quanto tem o NUnit também. Tem, eu acho que 3 dentro da Microsoft como frameworks de teste. Eu gosto bastante desse framework que vocês estão vendo aí. Tem o outro lá que é o XUnit também, que também é legal. Tem o NUnit. XUnit, desculpa, não é NUnit, não. XUnit. O XUnit também é legal, mas para mim tanto faz os dois, né? O que importa é você testar. O que é legal dentro do Visual Studio é que ele te mostra o code coverage. Eu acho que nessa versão do Visual Studio que eu tenho aqui na máquina, que não é a Professional. Eu acho que na Professional mostra. Então a gente roda uns testes aqui para eu dar uma olhada se eu consigo ver o code coverage, que na Community não dá. É ver quanto do seu código está coberto por testes. Isso é bem interessante. Porque digamos que você cria um código 100% coberto de teste. E aí o pessoal vai fazendo a manutenção evolutiva, e você vai vendo a qualidade do código cair. Isso vai ficando bem evidente quando você tem o code coverage, né? O cara vai ter que escrever um teste decente, senão ele não vai ser contado só porque ele está ali como teste, né? E aí é uma forma de você criar uma métrica também. A gente trabalhava com fábricas de software, eu sempre tinha ali esse controle, né, do meu code coverage para que eles atendessem aos requisitos mínimos de cobertura de teste dentro da minha aplicação. Então estou olhando aqui dentro do meu Visual Studio, estou tentando rodar aqui para ver se eu consigo ver o code coverage desse cara. Vou
rodando uma aplicaçãozinha qualquer aqui que a gente tem de teste, que eu até passo para vocês depois aí, que está em XUnit, para vocês terem uma ideia de uma diferença para outra, né? Que é o MS Test do que é o Code Coverage. Esse daqui foi de um webinar que eu dei em algum momento da vida, lá na DIO Extreme. Então, beleza. A ideia que a gente comentou aqui do Arrange, Act e Assert, ele está bem claro aqui, ó. Arrange é um fake repository que está herdando, provavelmente esse fake repository está herdando da minha interface, então ele implementa exatamente igual à minha interface principal. Então tá ali bem claro. Aqui no meu repositório de produtos, ó, estou criando um novo produto. E essa query de produto, por exemplo, passando no meu controller, eu precisava devolver um view result. E nesse view result eu preciso ter uma lista de produtos, que eu vou bater se essa lista de produtos é o meu modelo da minha view. Então nesse caso eu estou testando uma controller para verificar se ela volta um view result. Então tem ali um caso bem claro ali, né? Que eu só rodei para dar uma olhada. Ele roda todos os testes aqui, ele vem me mostrando os testes que quebraram. O que quebrou e o negócio que ele quebrou. Mas isso aqui a gente vai montar junto, só para vocês terem uma ideia. Open Playlist File, aqui como se tivesse uma listinha de testes. Vou pegar os unitários aqui. Vamos instalar aqui, né? Como é que instala a extensão no Visual Studio? Todo mundo sabe ou não? Tô botando mais umas colunas aqui, eu tô achando que tinha aqui também, mas não tem não. Namespace, projeto, target, stack trace, environment. Não tem mesmo. Então aqui, ó, em Tools, Extensions, aqui, ó, Manage Extensions. Vamos buscar uma online chamada Code Coverage. Vamos ver o que tem mais de Code Coverage aqui. Ó, a primeira que veio é o Fine Code Coverage. Beleza, close. Isso é bacana, porque você consegue olhar o quanto a sua aplicação está testada. Instalando aqui a extensão, então deixa ela instalando aí. Então eu tinha uma demo aqui para a gente fazer um teste, e aí eu ia falar com vocês para a gente fazer um pequeno labzinho com testes, tá? Nesse teste a gente já vai usar um conceitinho de mock através de interfaces, para vocês entenderem qual que é a ideia de mockar dentro do teste, né? Como é que funciona essa ideia de mock. Trabalhar com múltiplos environments, a gente não brincou com isso ainda, mas trabalhar com try-catch. Isso aqui é bem simples, mas vamos dar uma revisada de novo. A parte de environment que eu dei uma mostrada para vocês um pouco, não cheguei a mostrar bastante, até mostrei como é que cria environments novos, né? Como é que você define start environments novos. Isso aqui a gente viu. Essa parte do layout, trabalhar com environments também é bem legal. Lembra que a gente falou ontem sobre usar CDN? Então, por exemplo, em dev eu posso usar o script aqui. Em produção eu posso jogar no CDN da minha empresa, por exemplo. Posso deixar isso separado ali, apartado, também é interessante. A página de erros, né, para a gente trabalhar com a página de erros customizada. Então dá para fazer isso também, que a gente até chegou a brincar com a pasta de página de erros, mas não fez nada. Vamos colocar uma página de erros um pouco mais bonitinha. E logs, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui como é que usa log dentro da nossa aplicação. Escrever log, log debug. E a gente tem uma implementação para fazer dentro do nosso projeto de escrever log e depois escrever o log no arquivo texto, né? Fazer uma implementação do iLogger para jogar no arquivo texto. Então vamos lá, depois a gente passa aqui de novo por esses caminhos. A gente tem algum caminho, um longo percurso aqui de atividades para fazer. Então vou entrar aqui. Eita, será que parou minha extensão? Não. Vou entrar na máquina virtual lá para a gente começar a escrever alguns códigos. Depois eu mostro aqui o Code Coverage aqui em cima.
Beleza. Beleza. Então vamos lá, vamos abrir aqui. Deixa eu abrir aqui a aplicação. Nossa, onde estavam todos os nossos apps. Nossa, que estranho, cara. Demo 4. Vamos criar aqui o 10. Aqui é a aplicação MVC. Demo 10. Deixa esse cara aqui como aplicação. Tá criando em 2017, mano. Abriu 2017, né? Ele consegue pelo menos buildar a aplicação aqui, ó. Ah, não rodou porque ele não tem o framework 3.1. Tô vendo, eu falei, mano, tem coisa errada aqui. Beleza, acho que esse aqui, galeretas, eu não vou criar nem o MVC. Vou meter direto aqui o teste e uma aplicação separada, tá? Uma aplicaçãozinha de teste pra gente testar aqui. Vou pegar aqui, ó, MS Test. Então tem um MS Test Project. Geralmente, nos projetos que eu crio, tem um projeto de domínio, um projeto de teste, um projeto de infraestrutura, um projeto de teste, um projeto de aplicação, um projeto de teste. Todos os projetos têm um projeto de teste junto. Não, fora da solution. Tem duas... dentro da mesma solution. Se você for separar naquelas pastinhas que vocês trabalham lá, com as pastinhas. Então, beleza. Dentro desse Demo 10 testes, eu vou criar um projeto de domínio, que é um class library. É standard. Demo 10 domínio. Não, vamos num item mais simples ainda. Vou pegar aqui, ó, tarefa. Esse aqui tem algumas coisinhas só. Então, vou colocar aqui no construtor. Para na minha classe de tarefa, para eu criar uma tarefa, eu preciso ter um título, usuário e uma data. Logo, eu preciso de 3 propriedades, né? Título, usuário. A tarefa está concluída. E aí vamos usar um princípio de encapsulamento onde todo mundo é privado. Ninguém tem condição de ser mudado aqui, nesse meu domínio. Se não for pelo construtor. Beleza. Se a tarefa for concluída, o que eu mudo? Concluído igual a true, certo? Concluído igual a false. Então tá aqui a nossa primeira classezinha de domínio. O meu repositório. Vamos definir um repositório aqui. Então esse daqui é a tarefa. Legal. No domínio eu podia colocar aqui o repositório também. Aí repository. Minha interface de repositório. Posso fazer aquele esqueminha lá do generic, certo? Meu repositório é voltado para tarefa. Eu tenho aqui um enumerable. Todo mundo lembra disso? Quando você tem uma lista, qual que é o tipo primitivo da lista? É um enumerable. Então, você tem um iList. Ou você tem um list. O list herda de quem? De um iCollection e de um enumerable. E de um iList. O iList herda de quem? De um iCollection e de um enumerable. E o enumerable herda de enumerable, que não herda de ninguém. O enumerable é uma forma de você explicitar uma lista da sua maneira mais genérica possível. Ou do seu tipo mais baixo, mais primitivo, né, que ele tem. Que o iCollection tem mais itens que o enumerable. O enumerable, se eu não converter ele não vai levar um bocado de outras coisas dentro do meu objeto. Se você olhar o iCollection,
quantidade de implementações que o iCollection já tem. Quando você vai devolver essa interface com iEnumerable, ela já vai vir com menos itens, né? Menos carregada. No momento que você implementar a classe, você especifica qual que é o objeto que você vai colocar, que ele já vai trazer uma bagagem de coisas. Undone, que não está concluído, né? Tudo que você vai definir dentro de uma interface base, coloca enumerable. Não é enu. Não tem nada a ver. Enumeradores são isso aqui. São tudo que são derivados de listas e tipos de coleções. Estrutura de dados base do Framework 2.0 são baseados em enumerable. Beleza. Então, feito isso, a gente tem ali os nossos testes de unidade. São 8. Deixa eu ver se alguém ia me ligar agora. Não vai me ligar, não me ligou ainda. Então, no meu teste, até aqui o que eu fiz? Uma implementação de repositório simples e uma classe de dados. O que a gente vai implementar agora, pessoal? São os testes de unidade. Então, dentro do meu cara, eu vou criar o repository. Dentro desse cara, eu vou criar um fake repository. Não é uma interface, não é uma classe concreta. Um fake repository, que ele herda de iRepository. Implemento a interface, logo, ele é um iRepository, certo? Eita. Vamos lá, add reference. Se não é referência. Generate. Por que generate? Ah, tá. Então eu tenho que passar aqui que é a minha tarefa. Beleza, agora eu implemento a minha interface. Então tá aqui, ó, todos os meus métodos da interface. E quem disse que isso que volta aqui não é o mesmo modelo que vai voltar no meu banco? É. O que a minha interface vai devolver, né, é a mesma coisa que tem aqui. Então o getAll, eu teria uma classezinha aqui que eu posso chamar de private static enumerable dados. Beleza? Digamos que esses meus dados é um var de uma lista de tarefas. Beleza? Tarefas.add uma nova tarefa. Título da tarefa: task 1. Usuário: hsouza. Data: datetime.now. E não está concluída. O que ele está reclamando aqui? Ah, tá. Porque tudo isso daqui eu passo onde? Esses caras não são settables, né? Então tá certo, pelo construtor aqui, né? Deu uma encurtada aqui, ó. O getAll aqui, eu tenho pura e simplesmente return dados .toList, só o dados já devolve, certo? Quando eu fizer um get done pelo usuário, né? Então aqui eu preciso fazer um where. Ele vai me pedir quem aqui? O link, né? Eu passo um x, tá? O que x usuário ponto equals o user que eu vou passar. Aqui eu vou pegar tudo que está done. Usuário x ponto concluída ponto equals true. No pseudo banco de dados, porque se fosse um banco de dados, o que mudaria aqui era só minha fonte de dados, né? Que não seria aqui. Então como é que ficaria para eu testar esse repositório aqui dentro do meu método de teste? A gente falou de add, assert, de article, blá 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 blá. Então, por exemplo, se quando eu for criar aqui uma tarefa nova, essa tarefa nova já é concluída? Sim ou não? Então, o nome do teste geralmente eu faço aqui, ó, quando criar, não porque o padrão é falso, né? Criar uma nova tarefa pode ser o
Quando criar uma nova tarefa, ela está incluída. Se alguém olhar isso daqui, sabe o que que é? Então, se eu criar uma tarefa teste de mim, por que que não tem? Eu não tenho system. Beleza. Então, a minha tarefa nova, isso daqui é o quê? É o meu arrange. Qual que é o meu act? Nem tem. Não tem o act aqui, certo? E o assert seria um assert ponto arEqual a tarefa, vírgula, ponto concluída. Isso daqui teria que ser falso, certo? Para o meu teste estar condizente aqui, tarefa concluída é falso, certo? Então, o que que eu faço? Botão direito, Run Test. Tá ali, ó, passado, certo? Então tá aqui, ó. Se você abrir, você vai ver o teste bonitão aqui. Então vamos fazer mais um teste aqui para a gente procurar as tarefas do usuário H. Souza ou do usuário, as tarefas concluídas. Então eu consigo fazer assim também, ó, teste M. Tab, ele já cria o teste método para mim. E que eu vou escrever o nome do meu teste. Feita consulta nas tarefas pendentes usuário H. Souza retornar 6. Acho que são 6 tarefas que eu tenho inconcluídas aqui, vamos ver. São 6, isso. Tornar 6 tarefas. Está pendente, né? Mais fácil, né, Henrique? Do que inconcluída. Legal. Olhando essa frase aqui, você sabe o que esse teste faz, pessoal? Então, todas as minhas tarefas têm que estar pendentes e tem que ser 6. Então, aqui dentro eu teria o arrange. Então, por exemplo, o meu repositório vai ser o meu fake, né? Eu poderia até fazer isso aqui, ó. iRepo, repositório de tarefa, é igual a new, fake. Beleza? Então, logo é isso aqui. Se fosse qualquer outra implementação aqui, seria a mesma coisa. Então, beleza. Então, dentro do meu arrange eu também tenho o nome que eu quero buscar. O nome do usuário é igual a H. Souza, né? O act. Eu tenho aqui tarefas. Quantos testes eu tenho aí? Quantos asserts eu vou ter? Eu tenho um para saber se eu tenho 6 tarefas, certo? 6 tarefas. Então, eu teria que fazer um assert ponto arEqual tarefas ponto count. Esse cara me devolve um. Aí numerei, pô. Vamos fazer assim. Aqui eu já tenho o ponto length. Um ponto count. 6. O primeiro teste tá para mim aqui, ó. Primeiro arrange. Vamos rodar aqui. Ctrl RT. Ó, feito uma consulta nas tarefas, retorna 6. Então, esse de 6 passou. Agora eu preciso saber se todas as minhas tarefas são pendentes, né? Então, vou fazer um for each, onde eu tenho as tarefas. E aqui eu faço esse cara aqui, onde eu tenho cada item desse. Ponto. Concluído. Igual a false. Esse é meu teste. Depois a gente conclui uma tarefa e vê se ela está concluída. Então, para rodar o teste de novo, é simples. Bate aqui, run. Feito. Teste rodou. 4 milissegundos. Posso rodar por aqui também, ó. Run tests. Rodou de novo. Então, por exemplo, se eu quebrasse algum cara desse aqui, ó.
item ponto concluído igual a true. Vai dar erro, certo? Opa, item concluído não, é item tarefa concluída. Eu não consigo setar nada, né? Tá vendo? A nossa encapsulamento lá, ó, quebrou o teste. Quebrou o teste por quê? Porque a tarefa concluída deveria ser true, tá false. Então fica fácil de você encontrar erros quando se diz o resultado são variáveis de negócio. Por exemplo, uma vez que você executou um bloqueio no contrato X, o contrato deveria estar bloqueado. Para o bloqueio por motivo tal. O que você vai consultar? Se o contrato foi bloqueado no motivo tal, o contrato deveria estar bloqueado. Se a sua regra de bloqueio do negócio devolve um fake, o banco tem o mesmo reflexo do seu fake repositório. Se ele trocou o resultado do contrato, logo o contrato deveria devolver para você naquela regra que você colocou. Se não devolveu, é porque a sua lógica de negócio está errada. Então, a sua lógica de código está errada. Então, o que traz ali o benefício de fazer testes é exatamente esse problema solucionado, pessoal. Então, a grande vantagem de você trabalhar com testes de unidade é isso, em relação a você. Eu implementei aqui um repositório, sobrescrevi esse repositório com fake, né? E a gente consegue trabalhar com esse cara de forma aí bem mocada, né? Essa é a palavra. Então essa é a ideia de você trabalhar com mock. Essa é a ideia de você criar os seus testes aqui, uma classe de teste. Trabalhar com seus métodos de teste, né? Então tem aqui outros frameworks de teste, se vocês quiserem dar uma olhada também. Já deixo aqui para vocês darem uma olhada no que a gente tem de teste aqui. Ó. Vamos pegar teste, que já vem aqui no Visual Studio, já é bastante coisa. Teste. Ó, MS Test, NUnit, Unit Test Project da .NET Framework, XUnit. Então tem bastante framework para teste aqui. Ó. Tem um teste de script de SQL também. Então tem toda a parte de try-catch. Try-catch é novidade para alguém, pessoal? Tentativa, vários cats. Pode ter vários blocos de cat, tá? Essa parte é legal, que é do ASP.NET Core mesmo, que são os environments que a gente vai trabalhar, que a gente pode trabalhar, pode ter vários. E dentro dos environments eu também posso colocar lá na minha master page, ou lá no master page é antigo, tá? Lá no meu layout, as diferenças de environments que você pode ter, para direcionar arquivos diferentes. De CSS e JavaScript, por exemplo. Isso daqui é uma parte interessante, e a parte de gestão de erros, que a gente tem também para fazer dentro do nosso projetinho. Trabalhar com log também vamos fazer isso.